Já há um bom tempo no Brasil, o assunto é SAF, quando se quer falar de gestão profissional ou não é. Cada vez mais clubes do Brasil têm se tornado SAF. Você abre a Série A e Série B do Campeonato Brasileiro e não é incomum você ver um duelo entre uma SAF e um clube associativo, duas SAFs, enfim, se tornou algo que já está normalizado no futebol brasileiro. O Fluminense pensa, segundo o Mário Bittencourt, o presidente atual do Fluminense, com mandato até o final do ano que vem, em se tornar SAF de uma maneira diferente. Eu pesquiso muito sobre isso, converso com muita gente que entende sobre o assunto, como o jornalista faz, né? Se ele não entende do assunto, ele conversa com pessoas que entendem do assunto para poder escrever, gravar ou falar aquela matéria. E dadas todas as falas que foram ditas pelo presidente do Fluminense, eu como tricolor, me coloco no ponto de analisar e fazer algumas perguntas que eu não tenho a resposta e a gente ainda não teve a resposta de maneira prática e enfática do presidente do Fluminense. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, se você não me conhece, aqui é o canal Raiz Tricolor. E vamos embora para mais um daqueles vídeos que a gente faz aqui no Raiz Tricolor, porque são as maluquices que eu tenho aqui. Então, não é o conteúdo que vocês veem muito em outros canais, não. A gente aqui falha em algumas coisas, mas a gente acerta em outras também, que são esses assuntos que eu sei que meia dúzia que gostam, mas a meia dúzia que gosta, eu sou um deles, então eu faço conteúdo para vocês. Deixa um like aqui embaixo, tá? Se inscreve aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral também, se você gostar desse vídeo. Eu vou agora abrir, antes de mais nada, a declaração mais recente do Mário Bittencourt sobre SAF, ok? Foi na coletiva do dia 1º de outubro, só para a gente começar o assunto e saber em que pé que está a situação. Marcelo, Era uma pergunta do Marcelo Neves sobre a SAF, e só para deixar um detalhe que caso aconteça no meio, né? Isso daqui é a nossa imagem do Jornada e o Fio estava reagindo à coletiva ao vivo. Então, se tiver algum comentário no meio aí, é do Fio, não é meu não, tá? Primeiramente, sempre eu faço questão de deixar muito claro, né? O Banco BTG foi contratado pelo Fluminense há 2 anos atrás para ser o nosso advisor, para nos representar nessa busca de investidores. Então, não significa necessariamente que vai ser um dinheiro do Banco BTG ou das pessoas que lá estão, mas também não significa que não, sim, o banco, as pessoas que lá estão podem se interessar pelo projeto do Fluminense e fazer investimento também. Eu posso dizer para você que nós já estamos... já concluímos a fase de análise de números do clube, né, e que o banco já está no mercado, sim, em contato com investidores, né? Essa conversa é uma conversa que tem o seu caráter de sigilo, enfim, contratual, né? Não vou dizer para você quais são os investidores, de onde são, né? E deixando muito claro que o modelo de SAF do Fluminense também não é 51-49, 70-30, o modelo onde o Fluminense não vende controle. Tá? Assim, essa ideia do Fluminense, tá? A gente não faria ver o nosso controle e as pessoas ficam calculando, dizendo que é 51, 49, que é 70. Eu nunca falei isso, porque há a possibilidade até que seja um modelo que tenha 100% e o investimento seja feito de uma outra forma, tá? E para deixar muito claro, como eu falei em algumas oportunidades, e também não estou fazendo nenhuma crítica velha nem a ninguém, né, apontando o dedo, nosso modelo é um modelo onde a gente vai buscar saneamento definitivo do clube para o clube começar do... Então, o investidor que vai vir sabe que parte do dinheiro que a gente busca é para definitivamente quitar as dívidas do clube e a outra parte para investir em futebol. E gradativamente, ao longo do tempo, com a dívida acabando, o dinheiro todo investido no futebol. Exatamente como faz, que eu considero um modelo de SAF muito inteligente, o do Bahia com o Grupo City. Primeiro com pagamento de dívida, depois, em longo prazo, investimento no time de futebol. Eu acho que está muito claro. Vocês verem que o Bahia montou um bom time, mas não montou um time gastando mais dinheiro do que fatura, né? Então, é um crescimento. Tem um caminho pela perenidade do Fluminense. Então, assim, o nosso objetivo é a perenidade do clube. É para que daqui a 100 anos a gente já não estarei mais aqui, mas que a gente possa ter deixado um legado de que o investidor veio para sanear o Fluminense e depois fazer futebol, no início concomitantemente, depois investir o dinheiro no futebol e deixar a gente cada vez mais competitivo. É isso, tá? Mas acho que até o final de outubro, meados de novembro, a gente já tenha a conclusão técnica dessa
e quem sabe até ainda em 2024 a gente já possa, obviamente, já te antecipando, a gente tem que levar isso à Assembleia Geral, tá? Para deixar muito claro, não é uma decisão do Mário Bittencourt, do Matheus Montenegro, da diretoria, tem que levar uma AGE, a torcida tem que votar, os sócios, né? Torcedores, sócios proprietários e contribuintes, para saber, depois que a gente apresentar o modelo, se querem um modelo, né? Se quiserem o modelo, se acharem o modelo bom, como os clubes fizeram, a gente aí, obviamente, poder, como eu te disse, fazer a perenidade do clube, deixar o clube equacionado, saneado e com força para montar forte ao longo dos próximos anos. A internet do CT é bem ruim, então, e ele fica num local onde não tem muita internet celular, por isso essas rateadazinhas na internet. Vamos lá então, tá? O Mário diz que já existe investidores, já existe conversa, já terminou a parte mais técnica e que a gente teria novidades até o meado de novembro, né? Final de outubro, meado de novembro. Primeira questão é só que me chamou a atenção quando eu vi essa questão da SAF do Fluminense, que é uma pergunta que eu gostaria de fazer, são 7 perguntas aqui no geral que eu tenho, é se a BTG, ele realmente disse que a BTG, o banco, né, pode ser o comprador dessa SAF do Fluminense. Veja bem, é fato que a BTG tem uma quantidade impensável de dinheiro, é fato que são bons, né, de evolução financeira, acho que isso não seria a principal discussão, talvez, né, não sei como é o know-how deles relacionado a futebol, né, o know-how é tipo saber como fazer, né, se eles já têm essa experiência relacionada a futebol, mas como eles não vão gerir, é só um investimento financeiro. Qual que é a minha preocupação só, tá? É que se o próprio BTG fez todo o estudo, toda a avaliação, e ele for comprar, fica um sentimento de talvez é meio errado, né? Não é uma questão ética, não é garantir que o BTG está arrumando problema para poder comprar mais barato e nem nada, não é garantir isso, mas a lisura da negociação se perde um pouco. Eu vou dar um exemplo muito claro. Todo mundo aqui já foi comprar carro, já foi vender, né? Trocar de carro numa concessionária. Quando você leva o seu carro para a concessionária avaliar, a concessionária avalia esse carro lá embaixo. Joga problema e etc. Por quê? Porque é ela que está avaliando e ela que vai pagar. Novamente, não estou dizendo que a BTG vai fazer isso, que o Banco BTG vai fazer isso, que está fazendo isso. Mas o fato do BTG comprar deixa a lisura. Esse tipo de coisa, você não precisa só ser honesto, você tem que se parecer honesto. Precisa ter mecanismo para isso. Então me preocupa só o fato do BTG ser esse investidor. Segunda dúvida. Ele fala do modelo do Fluminense. Qual é a inspiração do modelo do Fluminense? Porque a descrição que ele fala do Fluminense ter o controle e só vender como se fosse um investimento é o modelo que o Fortaleza está tentando fazer. E que eu vou adentrar um pouquinho mais já já. Só que aí ele fala depois que o exemplo é o Grupo City. Mas como vai fazer pro modelo do Grupo City ser colocado sem vender o controle do clube? Porque o Grupo City investe todo um dinheiro no Bahia já pensando no total, em que eles estão controlando o clube, passaram a controlar o clube. Como convencer um investidor a ele botar grana no Fluminense, não controlar e, além disso, receber um lucro no futuro, sendo que o futebol não é um negócio que dê muito lucro. O Fluminense vai ser pioneiro nisso? Conseguiu algum investidor que tenha esse olhar? Essa é outra dúvida que eu tenho. A segunda. Inclusive, o modelo, só um parêntese aqui, o modelo que o Fortaleza está tentando fazer, que o Marcelo Paes, que hoje é o CEO do Fortaleza, ex-presidente, ele está tentando fazer lá e já, enfim, conversou e etc., fala sobre o Fortaleza poder, por exemplo, pegar empréstimo com um banco a um juros bem mais baixo, né? Os juros bem mais baixos, porque o time já é mais organizado, tá saneado. Existe todo ali um cálculo desse rating ali do Fortaleza, né? Dessa qualificação dele para poder pegar esse empréstimo. E a garantia é um percentual do clube para o banco. Até tem mecanismos lá, não pode ser acima de tantos por cento, precisa da autorização de tal, abaixo de tantos por cento pode fazer. Então, esse é o mecanismo. O investidor, na verdade, ele só passa a ter relação direta com o seu clube, né, com o clube, caso
o Fluminense não paga o empréstimo. E aí o Itaú, que é onde o Fluminense pegou o empréstimo, ou o BTG, por exemplo, onde o Fluminense poderia pegar esse empréstimo, seria dono de X% do Fluminense. Esse é o mecanismo que o Fortaleza tentado fazer e não fez até agora. Não recebeu nenhuma proposta que seja interessante, segundo o CEO Marcelo Paes. Inclusive, essa é a terceira pergunta que eu faço. Se o Fluminense está tão avançado, a ponto do Mário Bittencourt já falar que no meados de novembro aparece já talvez a proposta, que pro ano que vem, no final do ano, no ano que vem, já está falando em AGE, em Assembleia Geral, pra galera votar, quem vai ser o CEO dessa SAF do Fluminense? CEO nada mais é do que o chefe executivo, né, da SAF. Porque o que acontece? Explicando bem basicamente. Quando o Fluminense se tornar uma SAF, o que não existe, o Fluminense não se torna uma SAF, ele cria uma empresa, o Fluminense vai criar Fluminense Futebol Clube SAF, vai passar tudo que é relacionado ao futebol para essa empresa. O Fluminense vai pegar e vai dar. Quem é o dono dessa empresa? No caso do Fluminense, é o próprio Fluminense, segundo o Mário Bittencourt. Por exemplo, do Botafogo, o Botafogo é dono de 10%, o John Textor é dono de 90%. Então, tudo que é relacionado ao futebol do Botafogo foi repassado para uma empresa cujo John Textor é dono de 90% e o Botafogo é dono de 10%. Inclusive, vaga na Série A e etc. Claro que você bota uma série de travas. Por exemplo, o dono de 90% não pode trocar o escudo, só o dono de 10%. Enfim, uma série de coisas, né? Isso está, inclusive, na lei da SAF. Então, quando o Fluminense Futebol Clube repassar tudo do futebol para o Fluminense Futebol Clube SAF, o presidente do Fluminense Futebol Clube Associação, ele ainda vai ser dono, né? Vai gerir essa empresa Fluminense Futebol Clube SAF. Mas essa empresa aqui, a criada, vai ter um CEO, que é quem vai ser o chefe executivo de fato. É como se fosse o presidente do clube, mas você tem o presidente do vôlei. E aí o presidente do vôlei manda em tudo no vôlei. Como que vai se dar isso? Quem vai ser o CEO? Estão no mercado? Isso é um cargo executivo, não é um cargo clubista. Não precisa ser necessariamente um cara tricolor, como é a questão do cargo de presidente. É alguém, é óbvio que no caso do Vasco, contrataram um flamenguista, né? Aí já vem um negócio muito complicado. Mas, enfim, é alguém do mercado. O Mário Bittencourt vai ser esse CEO? Isso não vai ser encarado, por exemplo, como uma forma dele dar um golpe e se manter no poder, já que o mandato dele como presidente acaba no final do ano que vem. Se ele virar CEO, ele é um contratado e que vai ficar lá até que seja demitido. Sendo que, no caso do Fortaleza, isso aconteceu. Qual que é a grande diferença do Fortaleza? Que faz com que a torcida não tenha visto problema, o Marcelo Paes, praticamente no final do mandato dele, ter saído um pouco menos de um ano antes, o vice dele assumiu, o Alex Santiago, e ele virou o CEO e vai ficar lá como CEO até demitirem ele ia pedir demissão. Porque no Fortaleza, esse mandato do Marcelo Paes, primeiro, o Mário Bittencourt foi um presidente que, deu 2 cariocas e uma Libertadores pro Fluminense. De fato, ele tem o seu nome marcado na história do Fluminense. No caso do Marcelo Paes, a ascensão é muito maior. Ele pegou o time na Série C, entregou o time competindo na Libertadores, jogando final de Copa Sul-Americana, sendo campeão da Copa do Nordeste, que era um título que eles não tinham, brigando pelo título brasileiro, como tá agora. Foi um salto muito grande, mas não é só dentro de campo. Fora de campo, se você pesquisar, tem matérias dizendo que o Fortaleza se rejuvenesceu, mudou estatuto, mudou uma série de questões permitindo que o clube virasse mais democrático, fosse mais aberto aos novos torcedores. No caso do Fluminense, é exatamente o contrário. O Conselho Deliberativo continua sendo um grupinho muito fechado, os sócios proprietários, etc. Uma série de coisas. A única abertura, de fato, que o Fluminense tem, e que é louvável, é o fato do sócio-torcedor poder votar para presidente só os planos mais altos, mas ainda assim pode. Tirando isso, o Fluminense continua um clube de bairro na sua organização estrutural e organização social, que é algo que o Fortaleza mudou. Então lá, se os sócios-torcedores de fato quiserem tirar o CEO, eles tiram. Claro, tem todo um trâmite, etc, mas tiram. Aqui a gente não vai ter esse poder, então eu penso que seria ruim, mas é uma dúvida que eu tenho. O Mário garante que ele não vai ser o CEO, como que ele vai negociar para depois ele assumir? Enfim. Quarta pergunta que eu faço. Qual é a contrapartida desse investimento? Porque alguém vai pegar 500, 800 milhões de reais, 1 bilhão de reais, ele fala em, por exemplo,
praticamente matar a dívida. Óbvio, você não precisa matar a dívida inteira, né? Você pode matar 80% da dívida, por exemplo, que você pagando à vista você recebe desconto e tal. Tem dívida que é corriqueira. Mas assim, vai matar a dívida e ainda vai investir no clube. Então a gente tá falando no Fluminense na ordem de 600, 800, 900 milhões de reais. Quem vai colocar esse dinheiro no Fluminense, que bilionário vai fazer isso, que fundo de investimento, que banco vai fazer isso, sem que se tenha qualquer controle? Qual é a contrapartida garantida? É como no caso do Fortaleza, por exemplo, de, olha, se a gente não pagar, vocês ficam com o clube. Beleza. Não, toda a venda de Xerém vai 40% para vocês. A gente não sabe qual é a contrapartida que está sendo oferecido. Porque, obviamente, o futebol não é um negócio lucrativo, a ponto de você chegar aqui, por exemplo, e pegar 800 milhões de reais, botar no futebol e falar: vou botar, no final do ano esse clube vai dar lucro e eu retiro meu lucro e até eu bater esses 800 milhões que eu vou ganhar muito mais do que eu botei. Não é assim. O futebol é um negócio, no geral, deficitário. Você gasta muito, 3, 4 são campeões e os outros 16, 17 não são campeões. Então, se você gasta para ser campeão, sua possibilidade é de muito mais de você perder dinheiro do que de ganhar. O Fluminense, no melhor ano da sua história, teve déficit. Não teve lucro. Foi no ano passado. Teve um lucro mentiroso, né? Teve um dinheiro que vai ser devolvido agora. Então, fica essa dúvida. Qual é a contrapartida que vai se dar desse investimento? Outra dúvida, tá? Ponto 5. Qual será, de fato, a participação da torcida na SAF? Não na criação da SAF. Na criação a gente sabe, tem assembleia, ir lá votar sim ou não. Na SAF, o presidente do Fluminense ainda vai opinar ou vai ficar tudo na mão do CEO? Por exemplo, como eu perguntei lá atrás, dentro da outra pergunta de quem será esse CEO. Vai ser o presidente do Fluminense? A gente elege o presidente e o presidente contrata alguém para ser o CEO da SAF e é um funcionário dele? Não, um funcionário entre aspas, é um funcionário do clube? Ou, não, o presidente fica como nos outros clubes. É quase que uma figura decorativa que cuida da piscina, do vôlei, enfim, de laranjeiras e de uma coisa ou outra, que esse é o que a gente vota e ele é responsável por 10% da SAF só. E os outros 90% estão lá com o CEO controlando. Como é que vai ser essa questão? Tá? De onde virá o comando, de fato, e qual será a relevância da torcida? Porque hoje em dia protesto que a torcida pode fazer, 99% das vezes é em rede social e ele é facilmente ignorado por jogadores, por exemplo, que bloqueiam por dirigentes e etc, tratando só como uma galerinha falando alguma coisa. Então, a gente ainda vai ter voz ou a gente está entregando a nossa voz? E novamente, tá? Eu sou a favor de que o Fluminense se torne SAF, crie a sua SAF. São só dúvidas que eu tô tendo para eu saber em que buraco que a gente tá se metendo, entendeu? Se é aqui, se é assado, se é o Botafogo, se é o Bahia, se é o Fortaleza, se é o Coritiba, que é um péssimo exemplo, se é o Vasco, que é mais absurdo ainda, se é o Atlético Mineiro, que é mercenato disfarçado. Eu quero entender para qual caminho que a gente tá indo, entendeu? Pergunta 6 também, porque o vídeo já tá longo já. Que mudanças efetivas vão ser feitas na gestão do Fluminense? A gente vai ver mais profissionalismo, mais diretores remunerados, mais evoluções, como a gente até viu no mandato do Mário Bittencourt? Vai ser um foco no lucro na gestão do futebol ou vai ser um foco no futebol? Porque se o foco é no lucro, o 8º lugar tá bom, no geral. Porque a gente vai pra Libertadores, joga Libertadores, cai nas quartas, tá bom. E óbvio que o pensamento de um clube como o Fluminense não pode ser esse, a não ser que se vise só o lucro. Se você visar só o lucro, eu quero dizer o seguinte, se você visar só o lucro, o time de 2020 e 2021 do Fluminense é ótimo. Eram times baratos, o de 20 e 21 eram times de fato baratos, que terminaram em posição, o de 20 foi 5º lugar no Campeonato Brasileiro, o de 21 foi até as quartas de final da Libertadores, foi até as quartas de final da Copa do Brasil, era um time muito barato que fazia campanhas acima do que ele custava. Então, era ótimo, rendeu lucro. Agora, pro torcedor, pro que é o Fluminense, o time de 23 é muito mais interessante. É um time bem mais caro, com investimento, mas que resultou em taça. Qual é a lógica que o Fluminense está entrando? E a 7ª e última pergunta. Vai haver, que é até um pouco da 6, forçação para venda de jogadores? Por exemplo, se esse investidor tiver percentual de jogadores Xerém, ele pode forçar, porque, novamente, é muito mais interessante para o Fluminense vender o Riquelme e Felipe agora, para o investidor, né, por 15 milhões de euros,
do que ele arriscar o Riquelme Felipe subir, jogar bem, para depois vender por 30. É muito mais interessante ele já pegar os 15 que tá na mão. Um exemplo muito claro no Fluminense é o Arthur, né? O Arthur, se fosse vendido lá atrás na base, teria rendido um bom dinheiro. O Fluminense apostou para poder tê-lo na equipe principal, foi vendido por praticamente nada. Então, de repente, vai haver essa forçação, caso seja investido em jogadores, vai haver, como era a Unimed, um grupo de investidores que banca parte do time. Isso a gente não sabe. Tem a possibilidade de ser algum dono desses multiclubes que ficam trocando, contrata pro Lyon, joga pro Botafogo e vem do Manchester City pro Bahia e New York City. Vai ser? Isso a gente também não tem a menor ideia. Então, assim, são 7 perguntas que eu fiz aqui. Eu espero que não tenha as respostas. Já procurei em tudo quanto é lugar as respostas do Mário falando sobre isso. Não tem essas respostas. Eu espero que o presidente esclareça isso da maneira mais clara possível, porque a gente está falando de entregar, entre aspas, o Fluminense. Seja para o investidor, seja com controle, sem controle, mas a gente precisa saber todas as informações para tomar a melhor decisão. Seja, por exemplo, numa proposta de SAF, se tornar SAF votando sim, votando não, a gente saber aonde a gente está indo. A gente não ir de cabeçada ou só pelo que alguém fala da boca para fora. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.